Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Olha como minha voz está melhor, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Hoje o nosso devocional é sobre fé, a fé que nos move, aleluia! Querido Deus e amado Pai, eis-nos aqui, Senhor. Pai, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és, Senhor Jesus Cristo, porque em nossa alma espera. Senhor, ministra em nós, fala conosco, trabalha em nós, nos fortalece, nos orienta, nos direciona e nos redireciona se necessário for, Senhor. Pai, renova-nos, aumenta a nossa fé. Dê a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Que para a honra e glória do Teu nome, Jesus, venhamos aprender mais de Ti, pôr em prática no nosso dia a dia e através de nossas vidas, para quem estiver ao nosso redor, porque assim, Senhor, nós estaremos fazendo o que o Senhor nos ordena, sendo bons frutos e exalando o bom perfume de Cristo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai. Ministra em nós, em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo, trazendo renovo, conhecimento, discernimento, direcionamento e nos capacitando em nome de Jesus. Amém. A fé que nos move. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Você já tentou dar um passo de coragem, mas foi paralisada pela dúvida, pelo medo, pela angústia, pela incerteza? Já sentiu que o seu sonho era grande demais para a sua realidade? A resposta para isso está em uma só palavra: fé. A fé é o motor invisível que move nossas ações visíveis. E o que mais nos impulsiona a caminhar, mesmo sem ver o chão à frente? É confiar que, mesmo quando não entendemos, Deus continua no controle. E aí vem o que nós aprendemos ontem, o que é? As palavras. Cuidado com o que fala, porque o que você fala se torna um combustível para aumentar a sua fé ou para apagá-la. O Senhor nos ordena o quê? Não sermos como quem? Como as virgens imprudentes. Eram 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes entraram e cearam com o noivo. As 5 imprudentes faltaram o quê? Óleo para as suas lamparinas, e elas tiveram que o quê? Ir correndo comprar. Por que não providenciaram antes? Por que não vigiaram? Por que não se atentaram? E é isso que o Senhor nos ordena. Vigia com o que você fala, porque o que você fala pode ser um combustível para aumentar a sua fé ou para diminuir a sua fé, porque tudo quanto falamos, o nosso cérebro ouve. Amém? O contexto de Marcos, a explicação de Marcos, um pouquinho só. Esse versículo é a resposta de Jesus ao pai de um menino possuído por um espírito imundo. O pai diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está lá no versículo 22, capítulo 9 de Marcos, versículo 22.
Mas no versículo 23, o Senhor respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse momento nos ensina que a fé não depende do quanto podemos fazer, mas do quanto confiamos que Deus pode fazer. Aleluia! A fé nos move além das limitações. A fé não ignora a realidade, mas reconhece que há um Deus acima de toda limitação. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, creu que poderia ser mãe, mesmo sendo estéril. Pedro, em Mateus capítulo 14, andou sobre as águas porque teve fé em uma palavra de Jesus. Essa aplicação nós devemos fazer assim. Quando você crê, você se movimenta. Você escreve o projeto, faz a entrevista, começa a mudança. A fé faz você agir. Você fez o que estava ao seu alcance, minha amiga Moni. Agora é descansar e esperar no agir de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fé é ação, não apenas declaração. Fé não é só dizer, eu acredito. É viver como quem acredita. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Exemplo prático. Você diz que crê que Deus vai abrir uma porta de emprego? Então se prepara, atualiza seu currículo, ore, estude, haja como quem espera o milagre. Glória a Deus que a minha amiga Moni está fazendo tudo isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela fez tudinho. Agora só estamos esperando. Em quem? No Deus Todo-Poderoso, que no momento certo vai abrir esta porta. Já abriu, né, amiga? Já abriu. Não vai abrir não, já abriu. Porque a fé aqui, ó. A fé desbloqueia. Louvado seja o nome do Senhor. A dúvida, ela bloqueia. Tá ouvindo, mãe? Tá ouvindo, mãe? Ai, meu Deus, será que Deus me deu mesmo? Será que Deus me deu mesmo? Será que o Senhor me deu mesmo esse milagre? Aí, a fé, ela bloqueia. Mas a dúvida, no caso, falei errado. A dúvida, ela bloqueia, mas a fé, ela desbloqueia. A dúvida nos paralisa. A fé nos impulsiona. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A dúvida diz, e se der errado? A fé responde, e se for exatamente o que Deus quer fazer? Oh, glória! Como fortalecer sua fé na prática? Leia a palavra de Deus diariamente. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós lemos esse versículo ontem, não foi? Então, a fé vem pelo ouvir. Olha aí, novamente, cuidado com o que fala. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus, de tudo quanto você fala, o seu cérebro escuta. Ore com fé, mesmo que pequena, mas ore com fé.
Não precisa de muita fé. Lembra da fé? Aquele grãozinho de mostarda é pequenininho. E o Senhor disse o quê? Olha isso aqui, Nossa, eu nem reparei, mas era sobre isso aqui que era para a gente estar conversando. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Vocês não sabem, mas o Senhor acabou de me revelar que esse devocional está dentro da vontade dEle. Porque eu fui levada a lembrar, pelo Espírito de Deus, sobre a fé, que ela é assim, pequenininha, como um grãozinho de mostarda. E quando eu notei, os meus olhos se fixaram aqui na tela, eu vi que esse é o próximo versículo que nós vamos ler. Glória a Deus, que lindo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Não precisa de muita fé. Precisa de fé real. Em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Pois então, vocês já viram o grão de mostarda? Minha gente, o grão de mostarda é tão pequenininho. Vocês já viram a árvore? Olha, eu vou sair daqui para mostrar para vocês. Tenho que mostrar para vocês. Um grão de mostarda, um grão de mostarda. Olha só o grãozinho de mostarda. Olha só o tamanico. Olha o tamanico do grãozinho de mostarda. Olha na palma da mão. O grãozinho de mostarda. Veja. Olha a bolinha pretinha. É o grãozinho de mostarda. Que coisinha pequenininha. Olha para isso. Agora vejam o tamanho da árvore da mostarda. É um grão de mostarda. Mas olha a árvore. Que esse pequeno grãozinho se torna. Olhem para isso. Vejam isso. Vocês estão vendo aquele grãozinho pequenininho se tornou numa árvore frondosa. Olha como ela é grande, linda. Mas vocês imaginam que esse grãozinho ali, ó, pequititinho, pode se tornar numa árvore tão grande assim? Pois então, viram? Tenham ciência disso. Vamos lá? Pois bem, voltamos. Vocês viram, não é? O tamanhozinho do grãozinho de mostarda. E vocês viram o tamanho que se torna aquela árvore. Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, é o grão, tá? E também vocês precisam se cercar de pessoas de fé, de pessoas que sejam positivas. Tá ouvindo, mãe? Por isso que eu sempre falo com a senhora, para de ser negativa. Vamos ser positivo, positivo, positivo. O Senhor trabalha positivamente. Ó, pessoas negativas drenam a sua fé. Pessoas de fé alimentam a sua esperança. Anote os milagres e respostas de oração. É importante. Isso cria um memorial de fidelidade, da fidelidade de Deus para conosco. Às vezes, como falei ontem, a gente se esquece, né? Mas é o que? É importante que a gente anote, seja no coração, no pedaço de papel é melhor ainda. Mas como não dá, a minha mãe, sabe o que ela faz? Ela faz o que, mãe? Como eu falei ontem, a senhora me liga e fala, ó, isso aconteceu. Ó, o Espírito Santo me deu esse corinho aqui. Ó, aconteceu esse negócio aqui, Deus me respondeu. Ah, Lialda, eu tô tão feliz que Deus me respondeu. Pois é. Senhora se lembra, mãe, da história dos gatinhos? Vou contar para vocês. O que aconteceu
com os gatinhos. Minha mãe arrumou uma gata. Na verdade, ela não arrumou. A gata apareceu lá. Ela tem um gato. Aí a gente brinca dizendo que a gata é a mulher do gato, que embuchou e ela simplesmente saiu da casa dela e foi atrás do cara que a embuchou. Essa gata, ela é uma gata esperta. Tá pensando o quê, rapaz? Que vai me largar aqui, buchuda? Eu fui embuchada, você vai cuidar dos seus filhos também, vai me ajudar. A gente brinca assim. E a gata foi lá e ficou no muro lá, olhando pra cara da minha mãe, olhando, e ela era pequenininha. E ela ficava olhando lá pra cara da minha mãe, e a minha mãe se apegou a ela e ela foi. E essa gata, ela é muito amorosa, carinhosa, e se apegou à minha mãe. Daqui uns tempos, tá ela buchuda, né? A minha mãe, essa gata já veio buchuda, não é possível, não deu tempo dela embuchar aqui dentro de casa, não. Porque o gato nem gostava dela. Eu falei, pois é, mãe, o gato ficou com raiva. Porque porque ela apareceu aí, ó, na sua casa. Ele achou que ia ficar livre, leve e solto, só que não, essa daí foi esperta. É o quê? Eu vou bater lá na casa da minha sogra. Aí a gata foi. E teve os bichinhos, teve os filhotinhos, mas teve um dia que o meu filho foi lá. Ah, achou tão bonitinho os bichinhos, passou a mão. E ela começou a esconder os bichinhos. E teve uma vez que ela escondeu os bichinhos de um jeito, de tal forma que a minha mãe não achava os bichinhos. Minha mãe começou a ficar desesperada, começou a falar, essa gata matou os gatos, ela matou os gatos. Eu falei, mãe, ela é tão amorosa, tão cuidadosa, a senhora já me falou tantas vezes dela, ela não vai fazer isso. Mas ela pegou, escondeu os bichos, ela não tá indo nem mais lá, tá de matar assim, mãe, a senhora que não tá vendo. Mas é sério, é sério. E ficou nessa agonia. Eu falei para ela, mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora. Faz uma experiência, ora. Ora para Deus. Fala com Deus. Senhor, me ajuda. Faz essa gata trazer os bichinhos dela, que eu quero saber só se pelo menos estão vivos. Eu falei, mãe, eles estão vivos, mãe. Eu tenho certeza absoluta disso. E aí, para encurtar a história, eu falei para ela, faça a oração. E vai falando com ela todos os dias. Traga os bichinhos que eu quero ver. E a gata olhava para a cara da minha mãe. E a minha mãe falava, traga os bichinhos, onde é que você botou? Eu quero ver os gatinhos. Onde é que tá seus filhos? Eu quero ver. E ela não trazia. Falei, mãe, ora e continue falando com ela. Ora e continue falando com ela, que ela vai te ouvir. Ah, pois a minha mãe passou assim, por um bom tempo fazendo, uns mais de 3 dias fazendo isso. Daqui a pouco, ela veio, miau, pra cima da minha mãe. A minha mãe olhou pra ela, não quero papo contigo não. Você matou seus filhotes? Eu não tô vendo seus gatos aqui. Como é que eu faço? Eu tô angustiada, eu tô triste, eu tô aflita, eu tô abatida. Cadê os seus filhos? Então, o que ela fez? Ela foi lá e trouxe os gatinhos um por um e botou em cima da minha mãe. Um por um. E a minha mãe me ligou toda feliz. Ah, Lialda, eu tô tão feliz. Porque o Senhor escutou a minha oração. Porque a gatinha me escutou e ela foi lá e trouxe os bichinhos. Pronto, mãe, aí, glória a Deus, tá vendo? Vocês já fizeram a experiência com Deus? Deus escuta, tá? Façam. Façam experiências. É maravilhoso. A fé te leva onde a força não consegue. Deus não está esperando que você tenha tudo resolvido. Ele só quer que você creia. A fé te tira da paralisia e te leva para o propósito. Quando suas forças falharem, que sua fé te levante. Você não precisa ver o caminho todo. E outra coisa, Deus nem vai te mostrar o caminho todo, não adianta espernear não, porque Ele não vai. Por quê? Porque se Ele fizer isso, a gente vai fazer o que com a nossa fé? Né? Ah, tá tudo bem, não precisa. Não. Temos que ter fé. Ele nos mostra. Deus me mostrou, tem um tempo atrás, Deus me mostrou algo, eu não posso contar ainda, mas Deus me mostrou algo. E eu falei assim, eu quero ver mais. E Ele falou para mim. Ele fala para mim todos os dias, através disso aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu já entendi o recado dele. Ele me mostrou parte. Ele me mostrou parte. Mas se eu contar para vocês que ele me mostrou o final, mas eu tô preocupada porque eu tô no caminho, e aí ele tem me lembrado, e a fé, filha? Onde é que está? Eu já te mostrei o final. O que é que está acontecendo com essa fé? Imagina se eu te mostro todo o trajeto, meu amor. Imagina, minha filha, se eu te mostro todo o trajeto, até você chegar lá, naquele final que eu te mostrei. Você vai usar da sua fé? Pois é, minhas amadas. Pois é. E Ele só quer que nós creiamos nele. A fé, ela nos tira da paralisia e nos leva ao propósito. Quando suas forças falharem, que sua fé te levante, Senhor. Senhor, quando as minhas forças falharem, que a minha fé, mesmo que seja menor do que um grão de mostarda, venha me erguer. E a tua destra venha me sustentar, Senhor. Em nome de Jesus. Para que eu continue firme, Senhor, no teu propósito, ó Deus. Você não precisa ver o caminho todo. Só dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo sem entender, confie. Eu preciso fazer isso. Deus ainda faz o impossível acontecer. Respira fundo. Entrega, confia. O céu está trabalhando por você. Aleluia. O desafio da semana, de amanhã, desse final de semana, vão pensando. Escolham a área da sua vida onde você precisa ativar a fé. Ô mãe, vamos escolher essa área, essa visão aí. Vai ser essa visão aí. Esquece a água Deus está provendo. Vamos ver essa visão aí. Porque Deus te deu, o que é que está acontecendo? Tá retrocedendo aí como a onda do mar? Não. Vamos para frente, filha, vamos para frente. Dê um passo prático nessa direção. Depois, escreva. Depois, mãe, depois você me diz como Deus te respondeu. Tá? Na mesma hora, não importa a hora não, pode me ligar. E vocês também. Façam aí. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Vamos orar? Repitam. Senhor, quando minhas forças falham, que a fé me levante, mesmo sem ver. Escolho confiar em Ti, mesmo com medo. Dou o primeiro passo. Fortalece meu coração e lembra-me que contigo até o impossível é possível. Em nome de Jesus. Amém e amém. E a nossa declaração para o mês de abril? Em abril, minha saúde é restaurada. Mone, fale aí. Em abril, minha saúde é restaurada. Minha mente se renova e minhas realizações refletem o cuidado e a força de Deus em minha vida. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor fale estrondosamente aos vossos corações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo e até amanhã.